O erro número 2 está no tempo de crescimento do pão. Quando a gente faz um pão sem glúten, o pão com glúten, nós precisamos utilizar o fermento biológico, né? Que é o fermento utilizado para pães. E o fermento biológico, ele não tem a ação imediata como o fermento químico. Nós precisamos fazer a nossa massa, deixá-la descansando por um certo período de tempo para que o fermento se desenvolva, né, e comece a fermentar, a produzir os gases dentro da massa. Somente depois a gente leva para assar, porque o assamento, né, a cocção do nosso pão, ele é para finalizar o crescimento e assar a massa. O pão cresce fora do forno. Se a gente colocar o pão para crescer diretamente dentro do forno, utilizando, por exemplo, um fermento biológico seco, ele não vai crescer o tanto que ele deveria crescer ou que ele teria capacidade para desenvolver, porque quando eu tenho a elevação da temperatura, eu tenho a morte dos meus organismos vivos, que são os fermentos, né? Os fermentos são compostos por organismos vivos. Então, se eu tenho elevação da temperatura, eu mato o fermento, meu pão não cresce. Por isso a importância de deixar o pão descansando antes de levar para assar. Mas qual é o tempo de crescimento? Então, vamos lá. O que pode acontecer? Primeiro, né? O que pode acontecer com o meu pão quando eu passo desse tempo de crescimento? Quando eu passo do tempo de crescimento ideal, deixo ele passou do tempo, eu levei só depois para assar, o que pode acontecer? O meu pão, ele vai ficar mais baixinho, né, com pouco volume, mais ressecado e com menor validade, que é a baixa durabilidade é a consequência de um pão ressecado, né? Quanto mais ressecado, menor a durabilidade do meu pão. Então, quando é que eu sei que o meu pão tá no ponto de levar para assar? Aí nós temos alguns aspectos visuais que você pode perceber. Nós temos o aspecto de tamanho. Você colocou o seu pão na forma, geralmente a gente coloca de metade, né, da forma de pão ou até no máximo 2/3 para que ele tenha espaço para expandir. Então você colocou o seu pão até a metade da forma e você tem que deixar o tempo necessário para ele ou chegar de 1/3 até a metade. Ele precisa crescer de 1/3 até a metade fora do forno para depois você levar para assar. Mas tem outros aspectos, né? Esse eu aprendi com a minha mãe, só que ela faz pão só com glúten. Ela pega a forma do pão. A forma do pão, quando o pão tá crescido, ela fica mais leve. Mais leve do que quando você colocou o pão na forma, né? Quando você terminou a massa e colocou o pão na forma, ela tá um pouquinho mais pesada. Com o decorrer do tempo, que ela vai crescendo, vai ficando aerada, ela vai ficando mais leve. Se você faz pães individuais, o que você pode fazer é dar leve toquinhos no pão. Você vai perceber que ele vai estar bem mais leve, bem fofinho e aerado. Além do aspecto visual de crescimento, né? Uma coisa que você precisa ter cuidado se o pão começar a craquelar, começar a formar fissuras na parte externa, o ponto de crescimento ele tá passando. Você precisa levar imediatamente o seu pão para assar. Por quê? Quando eu utilizo a goma xantana, por exemplo, né, que é um agente de liga, ela vai fazer o papel do glúten. Então, ela vai formar uma rede elástica para que o meu pão cresça uniformemente e vai reter os gases produzidos pelo fermento e também a umidade dentro da massa. Se eu tenho um pão que faz uma fissura, que ele começa a rachar, eu vou ter aberturas para que o meu fermento, o meu gás produzido pelo fermento e também a umidade produzida pela evaporação dos líquidos saia da massa. Consequentemente, eu vou ter um pão com baixo volume e mais ressecado. Por isso é muito importante. Você começou a perceber que o pão está começando a rachar, já leve ele imediatamente para o forno para evitar, então, a perda, né? Porque você vai perder qualidade no seu pão, deixando ele mais ressecado por conta da evaporação da umidade que vai sair do seu pão e também dos gases, né? Então, seu pão ele não vai ficar visualmente atrativo, tá certo? Então, esse é um dos cuidados também. E aí, o tempo de crescimento varia de algumas coisas. Por exemplo, se você mora no sul, que é frio, o tempo de crescimento é outro. Se você mora no norte, é outro tempo de crescimento, porque ele vai crescer muito mais rápido. Além disso, o tipo de fermento que você está utilizando também influencia no tempo de crescimento. Se você está utilizando um fermento seco, um fermento instantâneo, né? Seco instantâneo, um fermento fresco. Se você está fazendo um pão único numa forma grande, ele vai demorar mais tempo para crescer, por exemplo, do que se você estivesse fazendo pãezinhos franceses. Ou um pão de hambúrguer, que é uma quantidade menor, então ele cresce mais rapidamente. Além disso,
Se você está utilizando o fermento biológico seco, você vai fazer a espuma de fermento, que é a ativação do fermento antes de adicioná-lo à massa. Então, você vai utilizar para isso uma água mais morninha, né? Então, a temperatura do líquido que você adiciona à receita também influencia no tempo de crescimento. Além disso, o local onde você está deixando o seu pão para crescer. Se você faz o seu pão, coloca na bancada, né, da cozinha, cobre com uma toalha e deixa ele lá crescendo, ele vai ter um tempo de crescimento. Se você coloca ele dentro do forno desligado para crescer, ele vai ter outro tempo de crescimento. Se você deixa ele dentro de um armário fechado, faz uma espécie de estufa, você coloca uma xícara com água fervente, por exemplo, do lado, ele vai crescer mais rapidamente. Então, tudo depende dessas condições. E você só vai ter prática fazendo mesmo. Você vai conseguir identificar se o ponto de crescimento do seu pão, se tá na hora de assar ou se tem que esperar mais uns minutinhos, fazendo os seus pães, tudo bem? Só tome cuidado para não deixar ele passar muito do ponto, senão você vai ter um pão mais ressecado, né? Sempre coloque para assar quando ele cresceu, mas ele ainda está com a superfície lisinha, sem rachaduras, tudo bem?